Passando para um outro assunto que tem a ver, mas que é um assunto polêmico também, com relação a essa questão. E o aborto? Política de controle de natalidade existe no Brasil já tem tempo, foi muito questionada e tal, mas o SUS faz laqueadora, né? Ele, de certa maneira, participa sem muito alarde de uma política de controle de natalidade que, inclusive, tem eficácia, tanto que o perfil demográfico do país mudou. Mas e a questão do aborto, que é uma questão principalmente que envolve as populações mais pobres dos centros urbanos também, adolescentes, há toda uma discussão com relação a isso. Há casos, inclusive, de estudos que mostram que a legalização do aborto teve impacto até nos indicadores de violência, porque afetou, de certa maneira, a taxa de natalidade das populações de risco. Como é que você vê essa questão? Bom, primeiro que o Brasil não tem uma política de controle de natalidade. Isso eu acho que é importante deixar claro. Não há uma política oficial. Não há. Se você pegar hoje a política de saúde, de educação, ela não caminha nessa linha. A fecundidade do Brasil está caindo por outros motivos. Por uma mudança da própria sociedade, da estrutura das famílias, entendeu? Da entrada da mulher no mercado de trabalho. Há uma série de fatores, esses sim, que fazem com que a fecundidade caia. Tá? O SUS e a saúde assume o que está na legislação, ou seja, licitações de extrema vulnerabilidade da mulher para preservar a vida, entendeu? Você pratica um aborto, aquele aborto cumprido pela lei. A sociedade brasileira tem debatido esse tema, entendeu? E não há foi um tema de campanha também, foi bastante explorado, entendeu? Mas qual a sua opinião sobre isso? Bom, a minha opinião, primeiro... Porque isso aqui é um debate, para cada um dar a sua opinião. A sua opinião. Olha, eu não tenho nada contra o aborto, entendeu? Particularmente, não tenho nada contra o aborto, tá? Eu acho que o brasileiro ainda vai debater muito sobre a possibilidade ou não de incluí-la e esse tema dentro da questão legal brasileira. Agora, de fato, para as populações pobres, algumas soluções de saúde são fundamentais. Eu acho que eu discutiria muito mais questões sobre educação sexual, entendeu? Sobre preservação da vida, movida pela área de saúde. Isso é muito mais importante a gente conduzir, ou seja, uma juventude esclarecida sobre como deve se portar, como deve se conduzir na questão do amor, da felicidade, entendeu? É muito mais importante do que apenas falar, eu sou a favor do aborto. Eu sou a favor da vida, entendeu? E de uma vida bem vivida, o que significa uma vida com conhecimento, uma vida com muita prazer, entendeu? E com muita proteção social. E aí eu acho que voltando às políticas sociais, tá? Ou seja, para que nós tenhamos hoje uma sociedade mais consciente de todo esse conjunto, envolve natalidade e todas as opções que os indivíduos possam fazer, é preciso que ela tenha acesso a um conjunto de conhecimentos, saberes e culturas, entendeu? Que muitas vezes não está chegando principalmente a população mais pobre. Doutora Márcia, e essa questão do aborto, ela pode ter algum impacto nessa questão da redução da miséria extrema no Brasil, principalmente nos grandes centros urbanos? Você acha que isso deve ser objeto de uma política pública? Não deve? Eu acho que criança sendo jogada no lixo, que a gente assistiu semana passada. Mas isso não é uma coisa... é um problema social no Brasil. Eu acho que a questão do aborto, o debate do aborto é um debate que vai e volta e ele não deixa de ser um debate coberto de muita hipocrisia, porque enquanto que o aborto na classe média, na classe alta, ele é resolvido de uma forma muito silenciosa e muito bem protegida, os abortos mal feitos, eles levam a um indicador de mortalidade das mulheres pobres imenso.
E isso a Sociedade Brasileira de Ginecologia há muito tempo vem falando e vem denunciando, porque se você, a menina, a mulher pobre que faz um aborto, ela faz ou em casa ou em clínicas absolutamente precárias, então ela vai recorrer ao Sistema Único de Saúde quando ela já está com uma hemorragia. Então, o sistema de saúde ele vai identificar problemas de hemorragia, ele vai identificar que a morte da mulher se dá em função disso, ou de uma infecção, e não identifica exatamente quando isso é decorrência de um aborto mal feito. E aí a pergunta que fica, essa população, essas mulheres, essas meninas vão ficar desprotegidas? Elas têm uma ignorância em relação ao sexo que nós, de classe média, nossas filhas, nossas irmãs, nossas primas, nossas naras não tiveram? O acesso à informação aqui também houve. Então, a questão tem que ser pensada para todos. E é um problema de saúde muito sério. E simplesmente você marcar a posição contrária, sem ver o que está acontecendo com essas mulheres, é uma solução, não é uma solução. As meninas continuam morrendo, as mulheres continuam morrendo porque elas não têm para onde correr. E quando tem um filho, e aí vem a questão da desinformação, porque nós temos um sistema protetivo, tem as casas de abrigo, tem os conselheiros tutelares que podem receber essas crianças. Mas o desespero é tão grande que as crianças estão sendo deixadas, né? E as mães acabam sendo vitimadas também, porque isso é um crime, é um abandono de menor, né? Então é um fenômeno muito complicado, muito complicado. Olha, isso aí já é assunto para um outro programa, né? Porque o nosso tempo acabou, nós vamos ter que encerrar. Chegamos ao final do 3-1, agradecemos a presença da secretária do Ministério do Desenvolvimento Social, Ana Fonseca, do diretor de Estudos e Política Social do IPE, Jorge Abraão, e da doutora em Antropologia, autora do Viva a Pobreza no Paraíso Tropical, Márcia Anita Espranda. Mande suas sugestões e críticas para o nosso e-mail, 3a1@tvbrasil.org.br. Obrigado pela audiência e até a próxima quarta-feira.